Amados de Deus e queridos irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e nós temos falado a respeito dos bastidores da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, eu estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E eu tenho falado a respeito de coisas que eu vi, coisas que eu vivi, e também tenho relatado aqui histórias de pessoas que me enviam e-mails, me enviam seus relatos através do Facebook, também através do WhatsApp. Inclusive, se você quiser entrar em contato comigo, você pode fazer através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. E temos também o e-mail alfredopfilho@me.com. Eu vou ler um relato de um pastor. Ele ainda é pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu não sei se eu vou conseguir ler todo o relato em um vídeo apenas, mas esse relato é de um atual pastor, ainda pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele diz assim: boa tarde, que Deus abençoe o Senhor pela coragem de enfrentar esse sistema que tem escravizado pastores, esposas e o povo, obreiros também. Eu ainda estou como pastor, tem um bom tempo. E tudo que o Senhor tem falado, infelizmente, é a mais pura verdade. Infelizmente, pois gostaria que fosse diferente, pois não foi essa a igreja que conheci com 14 anos de idade e passei por todas as etapas dentro dela. Então veja só, um rapaz que começou com 14 anos. Eu tenho tanta coisa para falar para o Senhor que o Senhor nem imagina. A começar pela época que passei pelo Rio de Janeiro e vi com os meus próprios olhos, naquele sítio, em Campo Grande, as farras que eram feitas lá, com bebidas alcoólicas, charutos e tudo mais. Muitos bispos e pastores regionais levavam vodka, uísque, cerveja e etc. O chefe do grupo é o atual candidato a vereador, Bispo Hinaldo. Esse, quem ele podia apresentar a bebida, ele fazia. E quem não bebesse com ele, ele queimava com a direção. Conheço pastores que viajaram para lugares ermos, pois ele tinha grande influência com a liderança da igreja. Aliás, ainda tem, pois são amigos de copo. Ele, o Bispo Hinaldo, tem ido às igrejas evangélicas para pregar o evangelho. Será? Será que a Universal mudou? Agora está se juntando com as demais religiões? Por que essas igrejas não pedem um espaço na TV Record? Tudo por fins políticos. Você reparou que o Bispo Hinaldo, agora candidato a vereador no Rio de Janeiro, ele fez um trabalho de visitar outras igrejas, mas esse trabalho era feito com o objetivo
de eleições. Quando chegasse agora a época das eleições, pedir o voto desses pastores e também dos seus membros. Porque a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não pensa nas outras denominações. Apenas querem se aproveitar. Por que não abrem espaços, por exemplo, para outras denominações na Record? Por que não abrem espaços, por exemplo, na Rede Aleluia? Eles abrem espaço, sabe aonde? Em emissoras de rádio AM, que ninguém escuta. Lá eles abrem espaço. Então esse pastor tem a consciência disso. Ele fala mais. Nesse mesmo sítio, o bispo Clodomir, na hora do futebol, mandava fazer queima de fogos. E todo jogo ligava o carro de som bem alto com a música da Ivete Sangalo. Levantou poeira. Nada contra a música da Ivete ou a Ivete. Penso que um líder espiritual tem que ser exemplo, embora seja passivo de erros. Numa dessas, um gambá fêmea apareceu no alambrado do campo, pois o sítio é cercado por matas. E ele, o bispo Clodomir, mandou pegar um rifle e matou o gambá, que começou a expelir filhotes. E ele, notando a reação de alguns pastores de reprovação, pois alguns puxa-saco riram da situação, ele disse em tom sarcástico: quem tiver pena, sobe no alambrado também. Deu uma risada e disse: vamos para o jogo. Sem falar que final de semana ele ia para lá e ficava dando tiros no meio da mata com as armas dos seguranças. Como o Senhor disse, eu concordo e acrescento outras coisas. A fogueira santa de Israel, antigamente, era só no domingo, não podia ser outro dia. Se o pastor não pegasse ou passasse a anterior, a fogueira santa anterior, já na segunda-feira tinha reunião e os regionais eram trocados. Domingo à noite, depois de acabar, eles, a cúpula, entrava no grupo do Nextel e falava: quem tem pastores que têm condições de ser regional? Fala aí. Quanto dá a igreja dele? Perguntava. Pronto. Aquela noite, os regionais que não conseguiram bater a meta da outra fogueira santa já sabiam seus destinos. Muito triste. Medir a unção de um pastor pela quantidade de ofertas que ele arrecada. Pois é assim que as melhores igrejas são oferecidas. Não olham caráter, espiritualidade e etc. O negócio é crescer. Tem que crescer. E crescer na Universal é arrecadar ofertas. Seria bom dizer como que a cúpula vê o crescimento de um pastor, por exemplo. Se um pastor viaja para Barcelona e abre uma igreja e lá ele converte o Neymar, e o Neymar se torna dizimista, e um outro pastor abre uma Universal na Rocinha, nada contra quem mora em comunidade, pois trabalhei e trabalho em comunidade. E esse pastor converte 700 pessoas para a cúpula da igreja. Quem cresceu é quem converteu o Neymar, pois o dízimo do Neymar é infinitamente superior
as 700 pessoas da Rocinha, pois o relatório que se passa para a cúpula é do valor arrecadado mensalmente e não de almas ganhas. Então, veja no que os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, eles se tornaram. Eles se tornaram em arrecadadores de dinheiro, vendedores de livros, vendedores de bilhetes de filmes, e por isso eles pressionam quem está embaixo. E agora eles vão ter que dar conta também de votos. Eles vão ser cobrados em relação aos votos dos vereadores e do Crivella, aqui no Rio de Janeiro, Celso Russomano, lá em São Paulo, e nas outras capitais também. Então, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Renato, Bispo Júlio, eles pressionam os bispos que estão abaixo, que pressionam os regionais, que pressionam os pastores, os auxiliares, e tudo cai por conta dos obreiros e dos membros, que tem que se virar em dinheiro. Bom, eu vou fazer uma pausa e nós vamos continuar falando a respeito desse relato desse pastor atual. Já retornamos.